Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 29/6/2021. Vamos dar início à nossa aula. Matemática, polígonos e ângulos. A matéria vai estar no livro, nas páginas 79 e 80. Começamos mais uma aula de geometria. O assunto de hoje é polígonos. Então, o que é polígonos? É uma figura geométrica plana, aqui ó, plana e fechada, formada por segmentos de reta, chamados de lados. Característica dos polígonos. Os polígonos, são formados por lados, que são os segmentos de retas, que são chamados de lado. Os encontros são chamados de vértices e a largura da abertura são chamados de ângulos. Então, o que não são polígonos? Quando a curva não é polígono, ele não pode ter curva, ele não pode ter uma abertura, tem que ser fechado, e também os segmentos de reta não se cruzam. Não. Nome dos polígonos de acordo com o número de lados. Então, dependendo da quantidade de lados, os polígonos recebem nomes. Vamos ver alguns polígonos e os seus nomes. O polígono que tem 3 lados é chamado de triângulo. O polígono que tem 4 lados é chamado de quadrilátero. O polígono que tem 5 lados é chamado de pentágono. O polígono que tem 6 lados é chamado de hexágono. Resumindo, os polígonos são formados por segmentos de retas fechados, que não têm curvas e não têm aberturas e não se cruzam entre si. Já os que não são polígonos, as figuras têm curvas, têm aberturas e se cruzam entre si. Então, essas figuras aqui não são polígonos e essas são polígonos. Eu espero que vocês tenham entendido as polígonos e ângulos. Número 1. Descubra e cerque com uma linha a figura intrometida em cada caso. Então, aqui nós temos a letra A, B e C. Vocês vão ver aqui na letra A qual figura não se parece com as outras. Vão fazer um círculo em volta dela. Vão circular. Na letra B é a mesma coisa e na letra C é a mesma coisa. Todas as figuras a seguir são chamadas polígonos. Repare que sempre podemos desenhar polígonos com uma reta. Poli significa muitos e gono significa ambos. Polígonos vão ser sempre figuras com linhas retas e fechadas e que contêm ângulos. Letra D. As figuras abaixo não são polígonos. Reúna-se com um colega para discutir o porquê disso. Como você está em casa, reúna-se com seu responsável e veja por que essas figuras não são polígonos. Número 2. Nos polígonos, podemos identificar ângulos internos, lados e vértices. De acordo com o número de lados, os polígonos recebem um nome. Então, eles têm um ângulo interno, tem o lado e tem o vértice, que é o encontro dos dois lados. De acordo com o número de lados, o nome é dado para os polígonos. Triângulo, um polígono com 3 lados. Quadriláteros, polígonos com 4 lados. Pentágonos, polígonos com 5 lados. E hexágonos, polígonos com 6 lados. Complete o quadro. Triângulo, número de lados, vamos contar e colocar. Número de ângulos internos, contar e colocar. Número de vértices, contar também e colocar. E preencher a tabelinha toda. Letra B. Que regularidade é sugerida pelos números desse quadro? Aqui nós temos o desafio que nós não iremos fazer. Ciências, os vírus e as bactérias. A matéria vai estar no livro nas páginas 20, 21 e 22. Olá! Esta equipe está fazendo uma pesquisa sobre os vírus e as bactérias. Você pode ajudá-los a identificar as semelhanças e as diferenças entre os dois? Vamos começar com um ponto em comum. Tanto os vírus quanto as bactérias podem causar doenças. As bactérias e os vírus que provocam doenças se chamam patogênicos. Eles podem causar doenças como a gastroenterite. Você já teve alguma vez? Espero que não, porque é desagradável.
A primeira semelhança que encontramos: as bactérias e os vírus podem causar doenças. Tanto os vírus quanto as bactérias são transmitidos com muita facilidade pelo contato com os objetos, com o ar, com a comida e com a água. Esses elementos pelos quais vírus e bactérias são transmitidos são chamados vetores. Segunda semelhança que anotamos no nosso caderno: bactérias e vírus são transmitidos por diferentes vetores. As bactérias são células procariontes que realizam as 3 funções vitais de nutrição, relação e reprodução por si mesmas, razão pela qual são consideradas organismos vivos. Os vírus, por outro lado, precisam de um hospedeiro para poderem se reproduzir. Não podem realizar as funções vitais por si mesmos. Por isso, são considerados organismos não vivos. Vamos anotar a primeira diferença. Bactérias são organismos vivos e vírus são organismos não vivos. Os vírus são muito menores que as bactérias. Por sinal, alguns vírus podem infectar as bactérias. Nesta imagem, podemos ver a proporção do tamanho entre os vírus e as bactérias. Outra diferença para anotarmos no nosso caderno: os vírus são muito menores que as bactérias. Se compararmos a estrutura de um vírus com a de uma bactéria, encontraremos várias diferenças. Os vírus não têm organelas, e as bactérias sim. Os vírus têm o material genético dentro de um capsídeo. E, nas bactérias, o material está livre no citoplasma. As bactérias têm flagelo e os vírus não. Alguns vírus podem ter um invólucro de proteínas e as bactérias são revestidas por uma membrana celular. Outra diferença que temos que anotar: a estrutura. Para curar as doenças causadas pelas bactérias, é necessário usar antibióticos. No entanto, o melhor instrumento para combater as doenças causadas pelos vírus são as vacinas. As vacinas ajudam a prevenir as doenças causadas pelos vírus. A última diferença que vamos anotar: tratamentos médicos das doenças. Como você pode ver, os 2 organismos microscópicos têm muitas diferenças e algumas semelhanças. As semelhanças que encontramos são: tanto as bactérias quanto os vírus podem causar doenças, que são transmitidas por diferentes vetores. Por outro lado, as diferenças encontradas são: as bactérias são organismos vivos e os vírus são organismos não vivos. Os vírus são muito menores do que as bactérias. Os 2 têm estruturas diferentes. As doenças que cada um causa são tratadas de forma diferente. Isso é tudo por hoje. Você viu como o nosso caderno de pesquisa está completo? Esperamos você para as próximas pesquisas. Os vírus e as bactérias. Por meio da invenção dos microscópios e do trabalho de vários pesquisadores utilizando esse instrumento, descobriu-se a existência de uma grande diversidade de micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos e protozoários, entre outros. Os vírus. Os vírus são seres microscópios, não são formados por célula e têm estrutura muito simples. Eles só conseguem viver e se reproduzir dentro de células de outros seres vivos. Por causa dessas características, não há consenso entre os cientistas se os vírus são seres vivos ou não.
Alguns tipos de vírus podem causar doenças em outros seres vivos, como plantas e animais. Nos seres humanos, alguns vírus provocam doenças como a gripe, o sarampo, a dengue, como nós estamos vendo aí também o coronavírus, né? Aqui na figura nós temos um pesquisador analisando uma amostra em um microscópio. Aqui embaixo nós temos alguns vírus em vermelho atacando uma bactéria em azul. Imagem colorida artificialmente e aumentada 40.000 vezes pelo microscópio. Vírus causadores da gripe em azul atacando as células do sangue, que estão em vermelho. Imagem colorida também artificialmente e aumentada 6.800 vezes. Número 1. Se os vírus não têm células, por que alguns pesquisadores defendem que eles são seres vivos? Os vírus também podem trazer benefícios. No corpo humano pode existir uma grande variedade de vírus, bactérias, fungos e protozoários. Muitas das espécies são inofensivas e podem até trazer benefícios. Existem vírus no intestino, na pele e até mesmo no sangue humano. Existem tipos de vírus que atacam bactérias, por isso podem prevenir a ocorrência de infecções em nosso corpo. Com os avanços na ciência, os vírus têm sido utilizados também na indústria e na área da saúde. Veja 2 exemplos a seguir. Aqui nós temos as tulipas, que geralmente têm apenas uma cor. As tulipas com 2 cores são mais valorizadas no mercado. As tulipas com 2 cores foram infectadas por um vírus que ataca algumas células, fazendo surgir a segunda cor. A cientista brasileira Margarete Ozelo estuda como os vírus podem auxiliar no tratamento de pacientes com hemofilia. O que é hemofilia? Uma doença que pode ser passada de pais para filhos e causa problemas de coagulação do sangue. As bactérias. As bactérias são seres vivos microscópicos formados de uma única célula. Eles estão entre os menores seres vivos da Terra. Como as bactérias são invisíveis a olho nu, é difícil notarmos a presença delas. Existem muitos tipos de bactérias. Elas podem estar no ar, na água, no solo e no corpo de outros seres vivos. Algumas vivem em locais em que o ser humano não conseguiria sobreviver, como regiões profundas do oceano, perto de vulcões e também em locais extremamente frios. Aqui nós temos um desenho mostrando bactérias que vivem na pele humana, aumentado 5.000 vezes, tá? E a imagem é colorida artificialmente. Muitas pessoas só ouviram falar em bactérias pelos malefícios que elas causam. As cáries, o cheiro de suor e de chulé, o tétano e a cólera, por exemplo, são provocados por bactérias. A ingestão de alimentos contaminados por certos tipos de bactérias também faz mal à saúde e pode causar vômitos e diarreias. 2. Leia o texto e responda as questões. Vocês vão ler o texto para responder. Se muitas bactérias são inofensivas para o ser humano, por que é recomendável lavar as mãos? 3. Bactérias e vírus são micro-organismos. Como é possível diferenciá-los? Essas foram as nossas atividades de hoje. Até mais!